Estamos de volta para o segundo bloco aqui do 3 em 1. Vamos falar da esquerda agora e da entrevista do ex-prefeito Fernando Haddad, né? Uma entrevista que ele concedeu ao jornal Valor Econômico. Ele tratou longamente sobre o programa de governo do PT, plano que ele está organizando. Na área econômica, o ex-prefeito de São Paulo fala em um tal de choque de liberalismo. A receita petista e de Haddad para recuperar o país é a seguinte: a gente tirou alguns trechinhos, foi uma longa entrevista. Colocar mais dinheiro para cuidar, em especial na mão da população mais pobre. Fazer uma reforma tributária progressiva, obrigando aqueles que têm mais a pagar mais. Taxar os bancos que não diminuírem o spread bancário e apostar na retomada das obras públicas, principalmente por meio de PPPs, as chamadas parceria público-privadas. Assim, a proposta do Haddad traz também uma antiga tara petista, a regulamentação dos meios de comunicação. Vera, o que você achou dessa entrevista? Enfim, vai lá. O Haddad, ele fala em choque de liberalismo, né, usando uma expressão antiga do Mário Covas, em 1989, pela qual ele ficou conhecido e lançou a sua candidatura em 1989, mas ele fala em tom de sarcasmo, né, Patrick, e deboche. Porque só assim, para associar choque de liberalismo a propostas que são claramente autoritárias e intervencionistas, e que ele faz sem esconder. Quando ele fala em regulamentação dos meios de comunicação, e aí ele diz que as concessões estão totalmente sem nenhuma regulamentação no Brasil, que não tem nem agência reguladora, que não tem nenhum caderno de ofertas do que as concessionárias de serviços de comunicação têm de fazer. Ele fala de uma coisa, que é a regulamentação, mas aponta para o que eles querem de fato, que é tutelar conteúdo de imprensa. É isso que ele quer. O resto é balela, é blá blá blá, é conversa mole. Porque aí ele fala em representatividade étnica, liberdade de expressão para camadas vulneráveis, compromisso com a diversidade e ali ele fala sem ingerência política. Ou seja, aí é definir conteúdo. Isso aí é puro intervencionismo, é puro ataque à liberdade de expressão. A gente tem que chamar as coisas pelos nomes. Quando ele fala em choque de capitalismo, choque de liberalismo na questão dos spreads bancários, é de novo em tom irônico, só pode ser, porque o que ele prega, na verdade, é quase um tabelamento de juros na marra. Ele diz que vai reduzir o spread bancário, porque quem se adequar às regras terá um prêmio. Que regras? Quem estabelece? Provavelmente o Banco Central do PT. Diz que haverá uma progressividade de tributos para os bancos para induzir um comportamento desejável dos bancos. Portanto, você está acabando aí com a liberdade de concorrência entre bancos privados. Ele fala em spreads elevados versus spreads civilizados. Quem determina esses patamares? Como você determina isso? E fala, claro, aí voltando a um dilmismo bem explícito, que vai usar os bancos públicos para ajudar neste tabelamento de juros na amarra que ele prega. E por aí vai, volta a dizer que a Petrobras tem que ter um papel estratégico de empresa integrada. Os termos que ele usa são sensacionais, empresa integrada. A Petrobras é uma empresa de economia mista. Tem ali acionistas que não são do governo. Como assim? Empresa integrada a quem? Integrada ao Estado, é isso? Integrada ao partido, como era no governo do PT? Fala em retomar obras que tiveram sobrepreço astronômico de corrupção, como o Comperj, como a refinaria Abreu e Lima. Enfim, ele vai desfilando aquele rosário. E o resumo da ópera é que ele fala na condição de elaborador do programa de governo, mas está já ensaiando para ser o candidato do partido à presidência. E é nesta condição que ele tem de ser olhado, escrutinado e avaliado. É a volta do dilmismo em seu estado puro e querendo ainda afetar alguma liberalidade onde não há nenhuma. Andreasa, a Dilma usou nessa estratégia de usar os bancos públicos, a gente viu no que deu, né? Enfim, mas o que você achou dessa entrevista do Haddad? Patrick Santos, é uma entrevista transparente, né? Cristalina. Eu convido o nosso ouvinte a que a leia. Está tudo ali. O Fernando Haddad não é simplesmente, e ele é um típico intelectual orgânico contemporâneo do partido.
né, do partido de esquerda hegemônico no Brasil. E ele é, dos poucos. Portanto, um elemento perigoso, de pensamento perigoso. Mas ele é também possível, provavelmente, o futuro candidato petista à presidência da República a seguir a estratégia do Lula. Ou ele ou Jacques Wagner. Mas quem coloca a cara, quem apresenta discurso, quem formula programa, um programa radical, apresentado de maneira cínica nessa entrevista, é o Fernando Haddad. A ideia de regulação da imprensa que ele apresenta aqui tem todas as armadilhas, evidentemente, com uma ideia vendida como liberal. Portanto, afrontando o pensamento liberal. O que é o pensamento liberal? A rigor, em uma frase, é a defesa da liberdade, a defesa das liberdades individuais, as liberdades individuais acima de qualquer tutela do Estado. E ele, nessa entrevista, outra coisa não faz senão impor o Estado à sociedade. Claramente. Então vejam, sobretudo relativamente à imprensa, sobretudo não permitir que os poderes político e econômico, que não é algo que se possa nomear, é arbitrário. Ele vai dizer o que é o poder político-econômico. Sempre é aquele que o desagrada. É que esses poderes se imiscuam na comunicação, não deixando-a mais livre possível. Ao contrário, menos livre, porque com a interferência do Estado. Compromisso com diversidade, com o contraditório, com liberdade de expressão de camadas vulneráveis, com representatividade étnica. Eles não criaram aquela tal de TV Brasil para isso? Não deu certo. E agora querem impor isso aos demais. E por aí vai também em matéria econômica. Eu só estou fazendo essa intervenção aqui, depois da fala brilhante da Vera, porque eu fico indignado com uma entrevista como essa. Mas o que a Vera falou é tudo quanto tem que ser dito a respeito desse assunto. É perigosíssimo o que propõe o Fernando Haddad. E vejam, é menos perigoso e é perigosíssimo por motivo de ordem ideológica do que pelo fato de apresentar aqui as mesmas soluções cretinas, criminosas que levaram o Brasil para o buraco. Então é menos por motivo ideológico, que eu desprezo, e mais porque é a repetição das opções incompetentes que levaram o Brasil à breca. Todo mundo tem que ler essa entrevista. Quem leu também vai colocar sua posição é o Marcelo Madureira. Fala, Madu. Olha, Patrick, eu já li a entrevista como se o Haddad fosse o candidato, né? O abençoado, o dedado pelo Lula. Né? Agora é curioso porque o PT fica devendo as explicações necessárias, né, da situação em que o país se encontra, porque afinal foram 2 mandatos do Lula, 2 mandatos da Dilma em sequência, que atiraram o Brasil nesse buraco. Agora eles, inclusive, eles são tão falsos, tão mentirosos, que eles, inclusive, incorporam, né, o choque de liberalismo, que o PT de liberal não tem nada, jamais teve e jamais terá. Né, na parte da questão da liberdade de manifestação, expressão e regulação dos órgãos de comunicação, quem é que está fazendo isso, essa proposta, quem é que está elaborando isso? Franklin Martins, né, um Stalin de meia tigela, né, um pseudo-Stalin, né, o João Brand. Então, são essas figuras que estão por trás dessa entrevista, que estão fazendo esse pseudo-programa do PT. O PT, na minha opinião, não tinha que apresentar candidato nenhum. O PT tem que se apresentar à justiça. O PT tem que prestar contas à sociedade brasileira do descalabro que ele fez com esse país, sem falar da questão da corrupção, mas da má gestão, da incompetência. É inacreditável, porque chega a ser cínico essa entrevista, porque o PT já mostrou e demonstrou e remostrou que é incapaz, não tem quadros para dirigir esse país. E sabe o que tem mais de cínico nisso, Patrick? O Haddad, quando não se reelegeu, que é prefeito aqui em São Paulo, perdeu no primeiro turno, uma das justificativas que ele deu foi a crise econômica e o fato de que a Dilma não repassava dinheiro para São Paulo. Ele teve vários embates com a Dilma, etc. E agora, nessa condição aí de um híbrido de advogado do Lula, organizador do programa de governo, candidato a presidente, eu não sei exatamente de que lugar ele fala hoje em dia, ele praticamente reconta a história como se fosse o Temer o responsável pela crise econômica que o país vive, esquecendo e omitindo
todo o período da Dilma, da qual ele era muito crítico quando era aqui prefeito de São Paulo. Reclamava que ela não repassava dinheiro a São Paulo, reclamou de várias opções dela em política econômica e etc. Política econômica que agora ele quer resgatar. Então é assim, o PT está se aproveitando do desastre que é o Temer, e ele é de fato um desastre, principalmente depois das denúncias do Janot, para praticamente querer apagar a Dilma da história, como o stalinismo fazia com os seus inimigos, né? Querer derrubar as estátuas, apagar, mostrar que houve o Lula e depois houve o Temer, como se a Dilma e tudo que ela nos legou não tivessem havido. Conversa mole, não vai colar, aqui não vai colar. Aqui nós lembramos exatamente o que foi o período Dilma Rousseff poste colocado lá pelo senhor Luiz Inácio Lula da Silva e que agora está atrás das grades pelo que ele e ela fizeram e não por nenhum complô da justiça, da imprensa, de quem quer que seja. Então essa tentativa de falsear a história será combatida aqui com argumentos, com fatos e com lembrança de dados históricos, sempre. E ô Patrick, Oi, houve o governo Dilma Rousseff, foi um desastre, mas o governo Dilma pegou a maré revirada criada pelo tempo de bonança artificial que o Lula surfou. O Lula é tão responsável pelo buraco em que o Brasil está metido hoje quanto a Dilma Rousseff. Ele não é apenas o criador da Dilma Rousseff, algo que ele possa terceirizar. Ele é o criador do modelo econômico de desenvolvimento do Brasil, artificial, de campeões nacionais, de uso dos bancos públicos para financiar condições artificiais, empresários artificiais, empresas artificiais, distribuir crédito fartamente para a sociedade, endividando as famílias que agora estão endividadas, mas que na época do seu governo achavam que prosperavam, que eram felizes. Lula é tão responsável, e portanto Haddad, que serviu aquele governo, por essa crise, quanto Dilma Rousseff.